Opa, professor Felipe Fontoura por aqui. Vamos começar então o nosso módulo 5, que é o módulo de mercado. E aqui logo já uma mensagem de alerta que é: se você errar aqui, nem a melhor faculdade, nem o melhor curso de marketing pessoal vai te ajudar. E aqui o porquê também escolher, né, o seu mercado, e aqui até coloquei grifado porque precisa ser o seu, não o dos outros, é tão importante. Porque é o seguinte, com o seu mercado previamente escolhido, você vai definir melhor a tecnologia na qual você vai focar, tecnologia que você vai focar os seus estudos, você vai trabalhar naquilo que realmente gosta e deixar de se importar com o que os outros ficam falando. De repente, trabalha na empresa A, trabalha na empresa B, estuda tecnologia Z, ou seja, você realmente vai ter foco. E ter ânimos todos os dias para poder levantar da cama e ainda, por consequência, ganhar melhor. E também estar no mercado rico, que, como você já sabe, é extremamente importante para que você consiga também receber uma remuneração adequada e por consequência ter bons resultados financeiros e até alavancar na sua carreira e nas suas necessidades também pessoais e familiares. Bom, vamos imaginar então, agora só para você começar a entender, que o mercado ele é composto, né, por grandes fluxos, fluxos de dinheiro que, se eu pudesse dar uma definição análoga, seria a grandes rios. Então hoje nós temos basicamente quatro grandes rios, né, rios de dinheiro literalmente, fluindo por aí. E claro, você vai entender mais para frente nessa aula quais são esses quatro. Mas o mais importante é que nós temos aí basicamente grandes fluxos. E desses fluxos nós temos afluentes, que é o que a gente chama de nicho. Porque pensa o seguinte, quando você está num rio, você está num grande rio, é muito difícil você se localizar. E até porque lá tem, vamos dizer assim, grandes peixes também, que é difícil você hoje competir. Ou seja, é, vamos pensar, vou fazer um exercício aqui bem rápido. Imagine que você quer montar uma venda, né? Vender produtos de varejo, como por exemplo alimentício, e você vai criar um pequeno mercado, né? Um mercadinho, como eu falo aqui na minha cidade. E daí você vai começar a querer montar. Vai ser um grande problema se você montar o seu mercadinho próximo a um Walmart da vida, ou até querer competir com o Walmart, que é um hipermercado. Então, nesse caso, se você deseja, por exemplo, montar um pequeno mercado, é interessante que você niche ele, coloque, deixe ele extremamente nichado, como por exemplo, mercados de frutas orgânicas, sei lá, para veganos, ou um mercado somente para veganos. Então, é muito interessante você nichar, porque assim, somente dessa forma você vai ter uma chance de conseguir um espaço nesses mercados. Porque se o rio é bom, se o rio é farto, com certeza tem grandes empresas nesses rios. Legal? Então aqui, reforço para que você possa lembrar sempre de focar. Isso vai ser muito importante e mais para o final desse desse módulo, a gente vai aprender como focar e como você vai escolher o seu nicho e como principalmente atuar nesse nicho também. Mas antes da gente começar a falar de nicho, começar a falar de mercado, vamos começar a entender como que esse fluxo, como que essa troca de dinheiro ela acontece, porque às vezes você fica falando de dinheiro, fica falando de mercado, fica falando de empresas, mas as coisas ainda não fecharam na sua cabeça. Vamos lá, vamos imaginar que a gente tem basicamente aí duas pessoas, sei lá, o Pedro e a Joana, né? Então o Pedro ele tá desejando alguma coisa porque ele vê sempre um benefício. Então ele quer comprar alguma coisa da Joana e ele tem um bem móvel, que é o dinheiro. Já expliquei um pouco isso, mas eu estou reforçando aqui. Então o Pedro tem desejo pelo aquele bem que a Joana possui, então eles fazem uma troca, que é o quê? Uma compra. Logo a Joana também tem as necessidades dela. Ou seja, ela também está buscando benefícios, ou seja, pode ser benefícios diretos ou indiretos, diretos como, por exemplo, comer, né, indiretos como, por exemplo, lazer, status, carro, sei lá, alguma coisa desse tipo. E ela vai também realizar uma compra, houve uma troca, ou seja, parte desse dinheiro que era do Pedro, agora é do, sei lá, Marcos, que é esse rapaz que está aí.
E o Marcos também, agora ele tem N necessidades, ok? A qual ele vai distribuir também esse dinheiro, a qual ele vai também buscar sempre benefícios para que haja essa troca e, por consequência, haja uma troca de valor, porque afinal você não vai ficar jogando seu dinheiro fora por aí. E é por isso que você trabalha duro por ele. E para a gente formalizar esse conceito, então é sempre interessante você estar ligado ou ligada nisso, porque você precisa ter muito forte isso na sua mente. E eu vou começar a fazer cada vez perguntas cada vez mais perturbadoras que vão fazer com que você reflita isso e reflita de verdade, para que você consiga formalizar e definir muito bem o que você vende, né? Você como pessoa, você como profissional da área de TI. Tá bom? Então, para a gente formalizar isso aqui, vamos imaginar então que agora a Joana trocou com o Marcos alguma coisa e ela trocou porque ela enxergou algum valor, né? Ou seja, um valor para ela. E vamos começar a falar o que que é valor, porque valor não é o preço que você coloca nas coisas, valor não é aquilo que você paga, quer dizer, isso é a consequência final, porque no final das contas você precisa trocar alguma coisa, né? O Pedro, ou o Marcos, ou a Joana, ou a Maria não vai ficar jogando seu dinheiro fora. E a gente vai precisar entender direitinho isso daqui. Então imagina que você pegou parte daquele nicho, lembra? Você estava lá num grande rio, num grande mercado, pegou o seu afluente, até a hora que a parte dessa água entrou num cano qualquer. Ou seja, o dinheiro foi se diluindo e foi trocando de mãos até a hora que esse dinheiro, entre aspas, né, entre parênteses aí, a água, ele entrou num determinado cano e você quer extrair um pouquinho dessa água para você. Então ele vai sair um pouco dessa água e você vai fazer uma coleta dessa água. E essa água aqui que está saindo é valor, porque se você não tiver um valor, se você não tiver algo para dar em troca para esse mercado, simplesmente o mercado não vai retribuir, né, não vai te recompensar com um alto valor, ou seja, o valor que ele percebe em você, o valor que ele percebe no seu produto é baixo e por consequência essa recompensa vai ser proporcional ao valor percebido, ok? Então é muito importante essa palavrinha, valor percebido, porque às vezes você pode ter um valor imenso, ou vamos fazer uma analogia, você pode ter estudado a biblioteca inteira da escola, ou a biblioteca, ou a internet, ou todos os cursos, mas se você não conseguir demonstrar esse valor, se você não conseguir criar esse valor percebido, se do outro lado não se perceber esse valor que você pode fazer para o benefício da outra pessoa, a outra pessoa não vai te recompensar por isso, não vai te pagar. Combinado? Então vamos lá. Então, se o seu valor é X, você recebe um valor de água X. Se o seu valor é enorme, você vai receber uma quantidade de valor também de água proporcional. E se o seu valor é baixinho, o valor percebido é pequenininho, o que acontece? A sua água também vai ser pequenininha. Então, primeira coisa, quando eu escuto assim, né? Poxa, Felipe, eu tô sem dinheiro, ou então não ganho bem, ou então não ganho quanto eu gostaria. E logo, por consequência, eu falo para essa pessoa: pois é, se você não está ganhando bem, é porque você não está entregando um valor adequado para aquilo que você gostaria. Por exemplo, gostaria de ganhar 5 mil. Então a minha pergunta é: o que de valor você está entregando que vale 5 mil para esse outro lado? Porque o outro lado não vai te entregar um dinheiro à toa. Concordem? Então esses conceitos aqui que eu comentei que são conceitos perturbadores no bom sentido, vai começar a mexer com a sua mente, vai começar a mexer com a sua cabeça, vai fazer com que você pense todo dia no momento que você levantar da cama, que é o que eu vou agregar ou o que eu estou agregando de valor do outro lado para aquilo que eu recebo. Então, o salário que você está recebendo hoje, o ganho que você está recebendo hoje, é o que você merece pelaquilo que você está entregando ao mercado. E eu sei que parece isso injusto, eu sei que você vai ficar chateado comigo, porque afinal você estuda tanto, né? Você está batalhando tanto, mas é assim mesmo. E a minha tarefa aqui é te ajudar a potencializar esse valor percebido. E engana as pessoas que acham que esse valor precisa ser algo complexo ou gigantesco, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversando ao longo desse módulo, vamos começar a bater papo com relação a essas coisas que ao longo desse módulo você vai entendendo. Não vai ser em uma aula ou poucos slides que você vai começar a entender direitinho isso aí. Vamos seguir na aula. Então aqui,
qual é a minha definição de valor. A minha, Felipe, qual que é a minha definição de valor? Definição prática, e essa definição existe N por aí, inclusive definições aí mais acadêmicas. Mas para mim é o seguinte, é tudo aquilo que você agrega de forma direta ou indireta com o seu serviço. No caso, você é programador, porque aquilo que você está vendendo é o seu conhecimento, né, que você está emprestando. E para a gente formalizar isso daí, vamos pensar nesse exercício. Imagine que você tem uma caixinha que você coloca lá uma moeda e ela te dá 2 moedas. E agora você pega essa caixinha, você coloca 2 moedas e ela te dá 4 moedas. Legal? Isso é uma caixinha mágica, uma caixinha multiplicadora. Agora vamos imaginar uma caixinha. Você coloca 2 moedas e ela te entrega uma moeda. Ok? E vamos agora então pensar que essa caixinha é você. Tá? Então, as empresas, para começar, né, e valor, para mim, é tudo aquilo que entra, né, nessa caixinha. Entra nessa caixinha e sai alguma coisa. Então, essas empresas vão valorizar sempre as caixinhas que agregam para ela. Tá certo? Por quê? Novamente, as pessoas são egoístas e, por consequência, a empresa sempre vai valorizar o resultado dela. Claro que ela vai realizar uma troca com você, como você viu nos slides anteriores a essa aula, que sempre há uma relação de troca. Ou seja, ela tem um benefício, logo ela enxerga um benefício, ela possui um desejo e essas pessoas ou essa empresa realiza uma compra. Nem que seja parte do seu tempo durante um dia para que ela possa produzir os resultados que é importante a ela, tá bom? Então não tem nada de romântico aqui, não tem nada de mágico também, como diz o pessoal por aí, é apenas negócio, tá bom? Então essa caixinha aqui, no caso, é o Pedro. E se o seu nome for Pedro, desculpa, é só um exemplo. Mas vamos imaginar que você tem esse rapaz, por exemplo, o Pedro, que ele recebe uma entrada e logo ele faz alguma coisa e agrega valor. E normalmente, no caso, como programador ou programadora, você sempre vai estar inserido dentro de um projeto. Então vai ter um projeto e vai ter normalmente um time, certo? Vai ter lá a Joana, o Pedro, né, o Marcos, qualquer pessoa que seja. Então, normalmente esse projeto ele tem uma cadeia de processos. Ou seja, a Joana recebe lá uma requisição, por exemplo, a Joana conversou com o cliente, ela é analista de negócio, ela foi lá, fez toda a documentação do projeto, agora ela vai passar, por exemplo, para o Pedro é o programador, o Pedro vai construir lá o projeto, vai construir os códigos, construir as telas, entregar lá, sei lá, para essa outra pessoa aqui, para ela fazer a validação e, de novo, devolver para, né, quem contratou esse projeto, o contratante. Então, se a gente for pensar nessa cadeia de processos que vai agregando valor, ou seja, a Joana escutou alguma coisa, entregou para o Pedro fez o código, entregou para outra pessoa testar, o que a gente poderia assimilar disso? Como que a gente poderia deixar assim entendível isso? Então a gente vai imaginar sempre como se fosse uma cadeia de cliente e fornecedor, certo? Como assim uma cadeia de cliente e fornecedor? É uma cadeia de pessoas, né, ou empresas. Vamos imaginar sempre pessoas como empresas, porque obviamente empresas são formadas de pessoas, que ela vai ter sempre uma necessidade. Logo, ela vai querer satisfazer o desejo dela. Esse desejo pode ser por fins comerciais ou não importa, não vamos entrar nesse detalhe. Logo, ela vê benefício nisso e ela realiza uma compra. Então, por exemplo, logo nesse primeiro input, entregou para esse fornecedor que foi a Joana, depois a Joana entregou para o programador, depois entregou para o avaliador e depois entregou novamente para outro cliente. Então, primeira pergunta que eu faço para você é: se um fornecedor não presta um bom serviço, o que você faz com esse fornecedor? Isso mesmo, você simplesmente dispensa esse fornecedor. Então, primeira coisa que você precisa fazer é sempre precisar ficar atento nessa questão. Como que você consegue agregar um bom valor? E você vai perceber também que não é qualquer valor, não é qualquer coisa que você vai fazer. Isso você já vai ver nas próximas aulas. Tem que ser a coisa correta, o valor correto, para que você seja aquela caixinha que entra um, sai dois, entra dois, sai quatro moedinhas e assim sucessivamente. E aqui uma frase que eu gosto muito, que é: a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. E você agora que sabe disso, você não pode, você precisa ficar muito atento a não ser o elo mais
fraco, legal? E como nós, programadores, podemos agregar valor? E aqui a primeira, né, a premissa inicial, resolvendo problemas reais, que é isso daqui que eu acabei de comentar com você. Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje abri a ferramenta de programação, uma rotina qualquer do programador, ele está lá comentando com o colega. Hoje eu abri a ferramenta de programação da empresa, sei lá, o banco de dados, ou então código, ou então IDE, o Visual Studio, o Eclipse, sei lá, qualquer ferramenta do tipo, e fiquei procurando por rotinas lentas no sistema. Estranho isso, né? Porque assim, afinal, aos olhos do programador, ele entrega código, então se ele entrega código e ele fizer um bom código, então por consequência ele está agregando valor à empresa? Não sei. Vamos testar essa outra daqui, que seria o ideal. Hoje conversei com alguns clientes para saber quais são as telas mais acessadas. Verifiquei nas estatísticas de acesso e, baseado em dados, eu melhorei a velocidade das telas que trazem mais dinheiro à empresa onde trabalho. E aqui eu grifei algumas palavras em vermelho para que você sempre fique atento a isso. O que esse programador está fazendo? Ele está agregando valor ao resultado da empresa, que no final das contas o que é? Satisfação do cliente e, por consequência, dinheiro, por consequência, resultado financeiro para essa empresa. Legal? Então você viu bem a diferença entre uma pessoa que faz qualquer coisa, né, uma pessoa que está fazendo qualquer coisa sem estratégia, ou seja, aquilo que eu brinco, correndo na esteira, só está gastando energia com aquela pessoa que faz algo focado, tá bom? Então, guarda esse exemplo, que esse exemplo vai ser importante para as próximas aulas. E aqui, o meu conselho, se procura sempre estar ligado ao negócio da empresa na qual você trabalha. Por exemplo, se você trabalha numa empresa de seguros, conheça um pouco sobre as rotinas do assegurado, ou talvez seja até ou seja, conhecer o cliente do seu cliente. Por exemplo, no meu caso, como eu tenho um sistema para atender restaurantes e pizzarias, no caso da minha empresa, eu sempre foquei em conhecer o cliente do cliente dela. Ou seja, como que ele chega até o nosso sistema? Como que ele faz para comprar pizza? Como que ele consegue? Qual que é a jornada desse cliente? Como que é a rotina dessa pizzaria, desse restaurante? Inclusive, teve vezes que eu já até acompanhei e até trabalhei ajudando essas empresas para saber exatamente aonde o meu sistema estava ajudando e também, principalmente, aonde que ele estava atrapalhando. E por consequência, esse sistema foi muito bem valorizado pelo meu cliente, que claro, quer pagar melhor e não fica insatisfeito, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui o gráfico que você já conhece e vamos imaginar então que a gente tem aqui nessas áreas quentes, em que eu tenho a área mais quente de todas, que é a estratégia, e a menos quente, vamos dizer assim, a mais fria seria a operacional. Então você sempre precisa estar focando na parte estratégica dessa empresa, ou seja, naquilo que traz satisfação do cliente dela e também traz grana, traz dinheiro, legal? Porque essa é a forma que eu encontrei, essa forma que eu faço todos os dias para que eu seja bem remunerado no meu trabalho, por consequência, naquilo que eu faço todos os dias. E o grande problema que impede os programadores de chegar ao negócio, chegar à parte estratégica, é resolver, né, e por consequência resolver problemas reais, é o ego. Por incrível que pareça, é o ego, porque a gente sempre se acha mais inteligente. Como assim a gente se acha mais inteligente? A gente sempre acha que o cliente é nosso ego, né, nunca sabe mexer em computador, a gente sempre acha que o gerente lá do outro lado é babaca, a gente sempre acha que a pessoa que está lá operando caixa é burra, né? Por quê? Porque a gente sempre se acha inteligente só porque a gente programa, né? Só porque a gente lida todo dia com computadores. Tá bom? Então, primeira coisa, é o ego. Tire essa capa de ego, tire tudo isso, tire essa máscara, né, essa máscara de ego e se demonstre ali humilde, né? Humilde, mas não simplório. Humilde na maneira, no sentido que eu quero dizer de aprendizado. E coloque-se como você poderia estar aprendendo uma coisa nova todo dia. E aqui tem uma citação do Osho, não sei se você conhece o Osho, ele é um guru indiano, eu gosto dele porque ele sempre escreve bons livros, e ele comenta o seguinte, que existem 3 graus de tolo, o inocente, o instruído
e o iluminado. Como assim? O inocente é aquela criancinha que nasceu, que até os 5 anos de idade, por exemplo, não sabe nem mentir, né? Não tem conhecimento profundo de ciências, matemática, geografia, história. E ao longo do tempo, essas pessoas vão se tornando tolos instruídos, ou seja, poluído de conhecimento e zero de sabedoria. Como assim? Essas pessoas normalmente utilizam o seu conhecimento para justificar a sua burrice ou a sua ignorância ou a falta de desejo em buscar coisas novas. E ao longo do tempo, você que é um profissional, você que é uma pessoa, vai, né? Muitas pessoas, obviamente, param aí no segundo grau de tolo, mas a sua meta de vida é se tornar um tolo iluminado, que é aquela pessoa sábia. Ou seja, aquela pessoa que entende que eu tenho um certo conhecimento, é aquela pessoa que possui, estudou muito, mas ela sabe que ela não sabe nada, ou seja, que aquilo é só o começo. Então tem aquela famosa frasezinha lá, né, de um filósofo pouco conhecido, que é o eu sei o que nada sei. Né? Então é bastante interessante você pensar nisso daí e assumir essa posição, assumir essa questão, trazer realmente isso para você e trazer como meta de vida se tornar um tolo abençoado, que é aquela pessoa que tem um conhecimento, mas é o sábio, que tem um silêncio na mente para conseguir descobrir as coisas novas. E se você um dia já teve contato com uma criança, você vai perceber que tudo ela acha graça, é bem engraçado. Ela, por exemplo, ela vai achar graça numa flor, ela vai parar para admirar o cheiro, né, a cor daquela flor, porque tudo é novo, a cabeça dela tá limpa. É uma esponjinha que tá ali só absorvendo, que ao longo do tempo, obviamente, o destino desse tolo inocente é tornar um tolo instruído, mas o nosso dever como tolos instruídos, como somos agora, é se tornarmos tolos abençoados, tá bom? Então, qual que é a nossa tarefinha de hoje? É refletir e compartilhar com a turma o quanto você agregou ou agrega de valor hoje, tanto no seu trabalho e na vida de alguém. Legal? E você também vai compartilhar isso no nosso diário de bordo e, claro, compartilhar coisas bacanas aí para que a gente possa te ajudar também. E eu sempre estou comentando, o pessoal está compartilhando, muito legal esse compartilhamento aí e tá sendo surpresa para mim ver como o pessoal aí tá pensando e também como o curso tá ajudando. Legal, pessoal? Então fica assim, até a próxima aula. Tchau, tchau.